Saber como essas figuras históricas se pareciam vai mudar sua forma de ver o passado. Todos fazemos uma ideia de como pessoas como Júlio César e George Washington pareciam. As imagens dessas figuras históricas foram imortalizadas com a ajuda de pinturas, retratos e esculturas feitos quando ainda vivos. Mas essas obras de arte não poderiam ter sido tão precisas e, em alguns casos, os artistas foram ordenados a embelezar quem os pagava. Graças à tecnologia moderna, conseguimos descobrir como essas pessoas realmente se pareciam. Se você visse Júlio César hoje, talvez não acreditasse que ele tenha sido o general implacável que todos nós sabemos que ele foi. Tutancâmon. O rei Tutancâmon foi um faraó egípcio que reinou de 1332 a 1323 AC durante a Era do Novo Reinado. Conhecido simplesmente como Rei Tut, o faraó subiu ao trono quando tinha apenas 9 ou 10 anos de idade. Como o Rei Tut realmente se parecia? Estudos do DNA da múmia de Tut indicam que ele teve vários problemas de saúde que contribuíram para sua morte. Tut era um faraó alto, mas também frágil. Ele não apenas sofreu por contrair malária diversas vezes, mas ele também tinha uma desordem óssea e revelou ter uma perna quebrada infectada na ocasião de sua morte. O imperador Nero. Nero tornou-se o último imperador romano da dinastia de Júlio Claudiana quando ele tinha 17 anos de idade. Com 5 anos de reinado, ele assassinou sua mãe por ela ter dominado grande parte de sua vida. Logo, Nero começou a ter um papel mais ativo na política, mas também era conhecido por aparecer em público como ator, poeta, músico e cavaleiro. Como Nero realmente se parecia? Em 2019, artistas espanhóis criaram uma representação realista de Nero baseada em bustos, desenhos e descrições do imperador. A imagem desconcertante revelou os atributos de Nero, desde o queixo até o sorriso arrogante. Agora não é difícil entender por que muitas pessoas odiaram esse cara, além do fato de que ele era um ditador assassino. Nefertiti. Nefertiti foi a grande esposa real de Akhenaton. O busto da rainha egípcia, feito de calcário e coberto de estuque, foi descoberto em 1912 na oficina de Tutmose. Tutmose é o escultor que acredita-se ter esculpido o busto em 1345 a.C. em Amarna, no Egito. Como Nefertiti realmente se parecia? Em 2018, a expedição ao desconhecido, do Travel Channel, usou tecnologia de imagens em 3D para digitalizar e mapear digitalmente a estrutura facial de uma múmia conhecida como a Jovem Senhora, que muito embora seja acreditada a Nefertiti, sua verdadeira identidade ainda é muito debatida. Robert de Bruce. Robert de Bruce, também conhecido como Robert I, foi rei dos escoceses de 1306 a 1329. Robert I é mais lembrado por garantir a independência da Escócia da Inglaterra depois de travar uma guerra de guerrilha contra os ingleses. Mesmo depois de ser derrotado na Batalha de Bannockburn em junho de 1314, Edward II ainda se recusou a desistir da soberania da Escócia. Como Robert de Bruce realmente se parecia? Usando moldes do que se acredita ser o crânio de Robert Bruce, pesquisadores da Universidade de Glasgow determinaram como este rei escocês se parecia pessoalmente. No passado, os artistas simplesmente usavam sua imaginação e o boca a boca para criar os retratos e estátuas dele. Júlio César. Júlio César foi um político romano e general de guerra que foi em grande parte responsável pela expansão do Império Romano. César foi o primeiro general romano a atravessar o Canal da Mancha e o Rio Reno, invadindo depois a Bretanha. Como Júlio César realmente se parecia? No Museu Nacional de Antiguidades de Leiden, há uma reconstrução em 3D de Júlio César. Foi feita com base em uma varredura em 3D de um de seus retratos de mármore. Os artistas foram capazes de criar este busto realista completo com cabelo e tudo. Cleópatra. Cleópatra governou o Egito como corregente por quase 30 anos. Depois que seu pai faleceu, Cleópatra ascendeu ao trono aos 18 anos, ao lado de seu irmão de 10 anos, Ptolomeu XIII. Não demorou muito para que os conselheiros de seu irmão expulsassem Cleópatra do Egito em 49 a.C. Mas com a ajuda de Júlio César, Cleópatra foi restabelecida rainha alguns anos depois com seu outro irmão mais novo, Ptolomeu XIV. Como Cleópatra realmente se parecia? Cleópatra era bem educada e sabia falar vários idiomas, o que a tornou uma governante dominante durante suas corregências. Ela também era considerada de uma beleza exótica que aproveitava os poderes da sedução, por isso ela também era conhecida por suas relações românticas e alianças com governantes de outros impérios. William Shakespeare. Há muito debate sobre como William Shakespeare realmente se parecia, mas muitos estudiosos e historiadores concordam que esta gravura de Martin Droeshout é a mais precisa. Com certeza, o homem que presenteava o mundo com clássicos literários como Romeu e Julieta e Hamlet tinha evidências de barba, apesar das entradas proeminentes. Como William Shakespeare realmente se parecia? Em 2010, a Dra. Caroline Wilkinson, da Dundee University, analisou a suposta máscara mortuária de Shakespeare para criar uma representação daquilo que seu rosto realmente deveria se parecer pessoalmente. Usando imagens 3D para mapear todos os pontos do rosto usando a máscara, Wilkinson foi capaz de criar essa representação que mostra um sombrio Shakespeare. George Washington. Todos conhecemos George Washington como o primeiro presidente dos Estados Unidos, de 1789 a 1797. Depois de levar as forças patriotas à vitória durante a Guerra pela Independência, Washington presidiu a Convenção Constitucional de 1787 e ajudou a estabelecer um novo governo federal. Como George Washington realmente se parecia? Pesquisadores compararam representações detalhadas a retratos pintados para criar essa imagem gerada por computador de Washington para provar que a maioria de seus retratos é bastante autêntica. Gostou? Então se inscreve e siga o canal para mais.